Marquinhos, eu achei que o Vasco fosse fazer valer o mando de campo, né? A torcida estava empolgada, o torcedor veio, compareceu. Lá em São Paulo, o Vasco fez um jogo duro contra o Corinthians, mas eu achei que aqui ficou devendo. Inclusive eu comentava o seguinte, que o Vasco ele tem um time, o primeiro time bom, né? Para quem acompanhou o Vasco no primeiro semestre, no ano passado, né? Inclusive que a torcida vivia pedindo a volta do Paulinho Paula, do Jair. Então assim, o Vasco mudou completamente. Começando pela zaga, colocou ali 2 bons zagueiros, né? Infelizmente o Piton não jogou na lateral esquerda, o Pumita Rodrigues teve que substituir. Alguns torcedores acharam até que foi melhor, mas na minha opinião não. E o meio do campo do Vasco mudou muito. O torcedor contava com o Matheus Cocão, com o Hugo Moura, né? E hoje ele conta com um meio de campo bom, bacana. Inclusive o ataque do Vasco mudou bastante. Eu confesso para você que eu gostaria que o Verratti estivesse bem fisicamente para poder jogar. Inclusive eu sou uma das pessoas que defendia o Ryan e o Verratti no ataque do Vasco da Gama. Mas assim, o Corinthians tem camisa pesada. Veio hoje, falava isso nós conversávamos isso lá embaixo. Corinthians veio, conseguiu jogar, impôs o jogo dele. E o Yuri Alberto fez a diferença. A gente pede ele, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, né, em qualquer time. E o Depay, craque de bola, né? E o Yuri ainda perdeu um gol ali, cara a cara, que seria 2-0 e provavelmente mataria o jogo no primeiro tempo. Eu tava conversando com o pessoal ali, principalmente da imprensa paulista. Eu acho que o azar do Vasco, ou a sorte do Corinthians, foi que quando o Vasco faz o gol, ele cresce absurdamente, a torcida vem junto com o time, mas aí acaba o primeiro tempo. E isso deu chance para o Corinthians se reorganizar para o segundo. Inclusive, não só no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo também faltou esse abafa. Acho que faltou perna também, né? Mas como você bem comentou, eu não tinha pensado nisso. Mas, inclusive no finalzinho, naquele intervalo, onde o torcedor fica cantando às vezes, nem percebi muito a torcida do Vasco cantando, fazendo festa. Ali do lado de fora, um pouquinho, até achei que o Vasco fosse vir para dentro, como o torcedor canta, o Vasco é o time da virada, mas o Vasco não conseguiu chegar no segundo gol. Enfim, Corinthians, eu acho que foi melhor na partida, né? Eu acho que o Corinthians soube jogar a decisão. Não digo nem que ele tenha sido melhor na partida. Para mim, ele soube jogar a decisão. Ele teve as melhores oportunidades, poderia ter matado já no primeiro tempo, porém, no segundo tempo, naquele abafa, o Vasco conseguiu pressão, tanto é que a grande defesa do jogo foi do Hugo Souza. Já aos 43, mais ou menos, do segundo tempo, ali o Vasco já estava na pressão. E teve um último lance, que eu não me lembro quem foi, que depois de uma boa jogada, finalizou por cima. Ali já... Foi GB. Ou seja, faltou talvez um pouco de tranquilidade, porém, o Corinthians também botou uma empresa de ônibus ali dentro, debaixo do gol, né? Não era uma zaga, era o time inteiro ali compacto dando chutão para não sofrer o gol. Eu achei que o Corinthians estava muito bem postado. Inclusive a gente conversava também sobre isso, né? Que o treinador viria com a zaga bem fechada ali. Por mais que o Vasco tivesse ali o Andrés, inclusive o gol do Vasco saiu de uma ótima jogada dele por ali, né? E nem imaginava, até porque o Nuno, eu fiz bastante jogos do Vasco, e o Nuno ele jogava aqui pelo lado esquerdo, em São Januário, né? E o gol dele foi lá pelo lado direito, já que o Andrés tem caído pelo lado esquerdo. Mas assim, enfim, achei que o Vasco não conseguiu jogar no segundo tempo, né? Faltou realmente, aquele negócio que a gente fala, né? Falta banco. Falta jogador para entrar. Muito embora o torcedor gosta do GB, né? Tinha lá o Estrela também, que não conseguiu prosseguir. Mas enfim, o torcedor gosta do GB. Inclusive, se faz esse gol hoje, o Vasco é campeão e ia pro braço da galera. Mas faltou o capricho da última bola ali. Eu acho também que não tenho certeza. O time estava nervoso, ficou nervoso. Tem muito tempo que o Vasco não ganha um título. Então a gente percebia que o torcedor nervoso, dentro de campo, os jogadores também muito nervosos. Mas, Marquinhos, eu acho que pro ano que vem, o Pedrinho deve melhorar essa equipe, inclusive o Diniz, né? O Vasco já não fazia uma final de torneio de um campeonato nacional há 15 anos, se eu não me engano, 14 anos. Mesmo não tendo ganho o título hoje, isso muda o patamar dentro do Vasco? Você acha que isso mostra a grandeza do Vasco internamente? Não digo para a torcida, que a torcida até aplaudiu ao final do jogo, mas aquela coisa de falar assim, viu, a gente pode. A gente estava, pelo menos a gente chegou numa final. Esse grupo não é um grupo para se desmerecer e desfazer só porque acabou o campeonato. O Vasco poderia ter chegado no ano passado na final da Copa do Brasil. Mas como a gente falava, né, no início da nossa conversa aqui, o Vasco mudou peças. E eu espero que mude, continue mudando, consiga trazer melhores jogadores, né, para reposição principalmente, que o Diniz consiga fazer esse time jogar. Mas como você estava falando, o torcedor aplaudiu. E o torcedor certamente tem esperança de que o Vasco no ano que vem venha melhor.
Inclusive, por que não? O Vasco precisa ser campeão carioca. Já que alguns times estão abrindo mão, por que não ser campeão carioca? Ano que vem tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, né? E vamos ver. Eu acho que também esse time do Vasco numa Sul-Americana dá para chegar. Sim. Dá para chegar. É claro que o Vasco precisa de título. O Vasco é um gigante que se alimenta de título e o torcedor tá precisando demais.